Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos aqui, capítulo 19, seguindo. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao lhes responderem: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, vós fosse batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creste naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo a mão, e sobre eles veio o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam imperdenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, pondo de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre Jesus, sob possessos de espíritos malignos, dizendo: em esconjuro vós por Jesus, a quem tanto prega, e que jaziam isto em 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus, sei quem é, Paulo, mas vos amo, quem sois? Eu, e o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou a esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Efésio. Veio temor sobre todos eles. O nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Muitos do que creram vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo em seus livros, os queimaram diante de todo. Calculados os seus preços, achou que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém pela Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que se misturavam, Timóteo e Erasto permaneceu algum tempo na Ásia. Demétrio excita grande tumulto. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvide chamado Demétrio, que fazia de prata lixo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhe: senhores, sabei que deste ofício vem nossa prosperidade?
E estáis vendo e ouvindo que não só em Efésios, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela toda a Ásia que o mundo adora. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremataram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitindo os discípulos, também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outras, porque a assembleia caíra em confusão, e a sua maior parte nem sabiam que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a sua voz gritavam por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. A escravidão da cidade, tendo apaziguado o povo, diz: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Efésio é a guardiã do templo da grande Diana, a imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxeste não são sacrilégio, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio, os artífices que os acompanham, têm alguma queixa contra alguém, a audiência e procônsulos que acuse uns aos outros, mas se de alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigos de que por hoje sejamos acusados de sedidão, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortaleceu